No evento do LEAD, em Londres, o ex-presidente da República, Michel Temer, defende a criação do Ministério da Segurança Pública. Repórter Daniel Lian. Se não houver integração, o Brasil continuará falhando no controle ao crime organizado. Esse é o entendimento do ex-presidente da República, Michel Temer, ao comentar na Inglaterra os impactos da ação policial no Rio de Janeiro, que deixou dezenas de mortos. Para ele, é imprescindível o trabalho conjunto entre todas as esferas governamentais. O combate ao crime organizado se faz mediante instrumentos de inteligência, primeiro ponto. Segundo ponto, se faz pela conexão de trabalho entre União, Estados e municípios. Ele lamenta a extinção do Ministério da Segurança Pública e cita que o governo deveria recriá-lo. Eu acho que seria importante para o país, sabe? Eu acho que seria um gesto muito adequado do governo federal. Temer falou sobre a reunião e manifestação de governadores do campo da direita sobre a segurança. O ex-líder do Planalto diz que é preciso dar fim à polarização e os assuntos do país têm que figurar em primeiro plano. Primeiro, eliminar essa coisa de governador da direita e governador da esquerda. Vamos falar em governadores do Brasil, governador dos estados brasileiros. Essa coisa de direita e esquerda envenena as nossas relações sociais. Tem envenenado, e você veja que a sua pergunta mesmo traz essa ideia de uma facção de direita e uma facção de esquerda. Ora, o que vale é o interesse do país. O ex-presidente lembra que na sua gestão chegou a decretar intervenção federal no Rio de Janeiro, mas em consenso com o governo estadual. Ele acrescenta que a GLO, garantia da lei e da ordem, poderia ser adotada. Olha, eu não sou contra a GLO, não. Eu acho que, embora se diga, bom, não é função das Forças Armadas, mas em face da realidade que hoje existe no país de insegurança pública, eu acho que todos os setores, no particular as Forças Armadas, também deveriam participar desse combate. Então, eu acho que decretar GLO, quando ela é indispensável, e por isso que existe a previsão constitucional, ela deve ser decretada. Aqui em Londres, Temer comentou ainda o tarifaço imposto pelos Estados Unidos. Enfatizou que a aproximação entre os presidentes Donald Trump e Lula foi um grande passo e prevê uma solução para o impasse num curto espaço de tempo. Faltava diálogo. Você sabe que o diálogo é essencial nessas coisas, né? Exatamente, precisamente diálogo entre chefes de Estado. Se esse diálogo se iniciou, embora não tenha resultado ainda, evidentemente, quando se deu abertura para o diálogo, é porque também se deu abertura para a negociação. E a negociação, no caso do Brasil, significa a redução das tarifas. Eu acho que vai chegar a bom termo. Acho que o presidente Trump ainda vai concordar com a redução das tarifas. O MDBista destacou a realização da COP30 em Belém e enxerga uma oportunidade do Brasil de mostrar ao mundo o que faz em matéria de meio ambiente. Haverá uma grande oportunidade nessa COP para que presentes as mais variadas autoridades do mundo, né, já há mais de 100 e tantos países que aderiram à COP, elas poderão ser divulgadas lá em Belém do Pará. No evento, o ex-mandatário do país acentuou que a oposição nas democracias existe para ajudar e não apenas se opor ao governo. Dora, o ex-presidente Michel Temer, quando foi presidente, esteve frente ao Planalto, isso em fevereiro de 2018, ele assinou a intervenção no Rio de Janeiro, porque a cidade, principalmente, estava enfrentando uma outra crise de segurança. Ele volta a falar sobre criar o Ministério da Segurança Pública, pelo menos em relação à experiência dele, o que essa discussão pode ser aproveitada? Olha, é claro, sempre é proveitoso. O próprio governo Lula, do início, isso era promessa de campanha, a criação do Ministério da Segurança. Te confesso, Tiago, que eu não sei por que essa ideia foi abandonada, não se queria dividir, eu acho que talvez não desconcentrar o poder do ministro da Justiça, realmente não sei. Agora, quando o ex-presidente Michel Temer fala, exatamente, eu achei muito apropriado, né? Quando ele critica essa classificação, governadores de direita, governadores... Eu sempre impliquei até com essa coisa de governadores de oposição. A pessoa está lá no poder, está lá no governo, ela não é de oposição coisa nenhuma. É sempre de situação, né? Então, isso é muito ruim. Agora, a coisa...
escalou para governador de direita, pronto. Só aí, só nessa configuração, você já não consegue ir adiante. Agora, no Rio, já estou passando para um terceiro ponto. No Rio, aqui no Rio teve intervenção e o que adiantou? Nada, né? O governo resiste, não é o governo federal. O governo estadual precisa pedir a GLO, mas não quer pedir a GLO, por isso, porque isso equivaleria a uma confissão de fracasso, porque o governo estadual, quando pede, tem que dizer, eu não dou conta desse recado. E é claro que o Cláudio Castro não quer, num ano pré-eleitoral, dizer isso. A intervenção, além dela não ter tido eficácia e não ser uma ideia simpática ao governo federal, a gente tem que pontuar o seguinte: quando você tem intervenção, não pode tramitar proposta de emenda constitucional, tá? Isso impediria, por exemplo, a PEC da segurança. Esse é um outro ponto, pode ser lateral, mas tem essa questão. Nenhuma emenda constitucional pode tramitar enquanto houver uma intervenção. Então, eu acho que o ex-presidente Michel Temer tem razão, ele é uma pessoa super ponderada e super experiente, mas, de novo, né, a realidade que temos ela é muito mais acirrada do que foi quando ele era presidente, que já não era bolinho, ele enfrentou um clima político bastante controverso. E aqui em São Paulo, Vilela, ele foi secretário da Segurança Pública nos anos 80, a gente se lembra também. De qualquer forma, a Dora pondera que, apesar de todas essas avaliações dele, tirar tudo isso do papel é muito difícil, não é? Exatamente, é muito difícil, e você vê que todos esses pontos, eles entram num segundo momento. O primeiro momento é o de justamente haver um diálogo efetivo, operacional, entre Estado e governo federal, ou entre os estados e o governo federal, para as ações envolvendo as questões de segurança pública. Se vai ter GLO, se vai ter algum tipo de medida concertada, o tal do escritório que foi criado, que foi anunciado, para que ele funcione, precisa haver esse diálogo, essa concertação, essa troca de ideias. Agora, enquanto nós tivermos uma questão tão polarizada como a que a gente vem vivendo, um debate tão ácido entre os dois lados, um apontando o dedo para o outro, um chamando o outro grupo de governadores de direita, outro colocando todas as culpas no governo federal, enfim, enquanto permanecer um debate tão acentuado e com um caráter nitidamente eleitoral, como nós estamos tendo, é praticamente impossível que haja uma conjugação de forças, uma troca de ideias profícua para fazer realmente com que ideias sejam colocadas na prática. Então, o que a gente pode ter são algumas medidas pontuais, mas essa atuação efetiva, eu duvido que nesse momento a gente vai ter aqui no Brasil.